Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A cada momento surge um novo programa religioso na televisão brasileira. Algumas emissoras alugam espaços para confissões religiosas. Outras são por elas controladas. Nós queremos saber até que ponto essa prática é legal. E como ficam as religiões que não têm acesso à televisão? Para responder a essa e a outras perguntas, estão no estúdio aqui conosco o procurador do Estado de São Paulo, promotor de justiça, Roberto Liviano, doutor em Direito e coordenador de pesquisa que trata do caráter laico do Estado brasileiro, organizado pelo Movimento do Ministério Público Democrático. A professora Rita Segato, da Universidade de Brasília, antropóloga, integrante do grupo de pesquisa sobre religião e sociedade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E Lucelmo Lacerda, mestre em História, especialista em História das Religiões e autor do trabalho sobre o caso Ratzinger versus Boff, desenvolvido no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Muito obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite. Eu queria, antes de começar a nossa conversa, convidá-los para assistirmos juntos uma pequena reportagem sobre o tema que nós vamos debater aqui ao longo do programa. Vamos ver. Religião e TV, uma combinação que começou no Brasil em 1950, no início das transmissões da TV Tupi com o Frei Mojica, e ganhou corpo nos anos 70 com a chegada dos primeiros programas dos pregadores eletrônicos vindos dos Estados Unidos. Evangelistas como Rex Humbard se tornaram recordistas de audiência nas manhãs de sábados e domingos na TV brasileira. A exemplo dos antigos pregadores norte-americanos, os programas que ocupam as grades das emissoras de TV em todo o país investem na evangelização, na conquista de novos fiéis e na busca de recursos para se manter. É a expansão do televangelismo. Esse caminho também foi percorrido pela Igreja Católica, hoje detentora de 3 canais de TV que oferecem cobertura nacional. Perde apenas para a Igreja Universal do bispo Edir Macedo, que controla 22 emissoras, incluindo as 19 da Rede Record. Enquanto as religiões que têm grande público usam a TV para chegar aos fiéis, outras menores fazem a pregação a partir de veículos como o rádio, pequenos jornais e até TVs comunitárias. O foco daquelas que têm estrutura para usar a televisão é chegar àqueles que não costumam ir aos templos. A missa na TV vale pela missa na igreja? Eu acho que vale se você não puder ir, mas se você puder ir na igreja, tem que ser na igreja. Eu prefiro ter um programa, a gente assim, em casa, com a família, porque às vezes não é toda hora que tem tempo estar na igreja. Muitas pessoas estão impossibilitadas de ir à igreja. Por exemplo, assim, pessoas inválidas, que não tem como as outras pessoas levarem. Então, ela dentro de casa pode aprender mais um pouco sobre Deus. Neste cenário, as igrejas passaram a atuar como empresas e, na condição de parte da indústria cultural, se transformaram em uma atividade que também pode gerar lucro. Reformei toda a minha casa, hoje eu não devo mais nada. E comprei um carro 0 quilômetro para mim. Consegui pagar minhas dívidas, abrir meu próprio negócio e um emprego para o meu marido. Bom, eu vou começar com você porque nós estamos terminando o VT com testemunhos, né? E nada melhor do que a televisão para a divulgação de testemunhos, né? São as pessoas sendo vistas na casa dos telespectadores, dando depoimentos sobre acontecimentos da sua própria vida. Essa talvez seja essa a questão mais importante dessa relação televisão e religiões que fazem esse tipo de proselitismo? Isso varia do tipo de religião que se apresenta. No caso, esse é um expediente bem peculiar das igrejas neopentecostais. Isto é, universal do Reino de Deus, especialmente, e internacional da graça de Deus. Por quê? Porque eles vendem a ideia de que o indivíduo que desafiar Deus, isto é, se arriscar, ele desafia Deus, a Deus dá para ele o que foi prometido na Bíblia, que é a prosperidade.
Então, eles mostram exemplos de pessoas que estão ricas, que se deram bem, que conseguiram vencer no empreendimento comercial. Então, são basicamente duas coisas. Uma coisa é a identificação que eles querem que o indivíduo que está em casa assistindo tenha. Puxa, posso ser eu. E também, outra coisa importante é mexer com a emotividade. Então, essa é uma característica muito peculiar dessa nova fase da igreja na televisão, que é mexer com a emotividade, trabalhar com o sensorial. Então, ele não quer vender uma doutrina para você, ele quer vender um sentimento, quer te vender uma experiência. E, nesse sentido, o testemunho tem um papel bastante importante. Mas as igrejas católicas, nós dissemos aqui, a igreja católica, nós dissemos aqui no VT, que não tem esse mesmo trabalho, usa também a televisão cada vez mais. Só fazer uma correção, são 4 canais, Século XXI, Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. São grandes televisões, especialmente a Canção Nova. Mas usam menos o expediente do testemunho. Aí, as que estão mais ligadas à renovação carismática, aí a Século XXI e a Canção Nova, como são religiões baseadas na vivência dos dons do Espírito Santo, portanto, na vivência da experiência emocional, também utiliza o expediente. Mas ainda menos do que as igrejas pentecostais. Mas eu não quero... E as outras? Só um pouquinho. E as outras? As outras, dificilmente. Aquelas que não têm esse objetivo. Quer dizer, esse objetivo... Isso não aparece. Para dar um exemplo do que a gente vê, um mosaico que é judeu. Você não tem essa prática. É uma valorização identitária. Então, você expõe ali eventos, a comunidade vai se encontrar naquele lugar. Mas a ideia de testemunha é basicamente uma prática proselitista. Roberto, embora não seja o seu campo específico, né, mas você trata da questão do Estado laico. Eu gostaria de ouvi-lo também a esse respeito. Me chama muito a atenção, até o discurso do Lucelmo, ele falou várias vezes vender, vender, vender. A maneira como esses testemunhos são usados, essa maneira nos lembra muito as estratégias mais modernas de marketing. Isso nos mostra que, na verdade, a prática da religião, com o uso desses testemunhos, tem, na verdade, um apelo mercadológico, empresarial, né, que nos traz, que nos deve chamar a atenção para uma questão. Televisão é serviço público. E serviço público, ele pode ser cumprido, pode ser exercido por particulares mediante concessão. Né? E o que deve nortear isso? O interesse público. O conteúdo que se expõe na televisão, ele tem que estar sempre atento a esse interesse público. Aliás, a Constituição, no artigo 221, ela diz os princípios aos quais deve estar atento o conteúdo da televisão. E isso nos mostra de uma maneira muito clara que, na verdade, nós estamos diante de uma grande distorção. A maneira como esses testemunhos são apresentados, como eles são como eles são colocados nos programas e como se estabelece essa conexão comunicacional com quem está assistindo, é uma verdadeira estratégia mercadológica, empresarial, visando lucro, visando captar novos fiéis, numa distorção. Se enquadraria como um comercial? Quer dizer, porque a legislação diz que as emissoras abertas, tanto em UHF como VHF, só podem emitir até 25% de comerciais em sua programação. No fundo, eu imagino que sim, Lalo. Só que a questão é que, na verdade, isso está na linha divisória entre o que é realmente propaganda e não. Eles vão dizer sempre que não, que essa é uma maneira. Como o Lucelmo falou, existem formas de praticar a religião, de se comunicar com os fiéis. Eles vão dizer que é uma estratégia de fazer a religião na televisão. Não vão dizer que seja isso. Mas, na verdade, essa questão que você coloca da propaganda, nos faltam mecanismos mais sólidos para uma fiscalização, para um controle. Né? O Brasil, por exemplo, ressente muito da falta do Conselho de Comunicação Social, que é um instrumento democrático, esculpido na nossa Constituição, para ser a ferramenta que os cidadãos teriam à disposição para que houvesse esse controle, para que as finalidades da televisão fossem realmente observadas. E desde março de 2007, esse conselho simplesmente não existe por falta de vontade política do Parlamento brasileiro. Nós vamos voltar a essas questões legais, o Roberto vai voltar a uma série de outras questões legais que eu gostaria
que o Roberto analisasse aqui no programa, mas eu queria colocar a Rita também, a professora Rita aqui também na discussão, do ponto de vista antropológico, como ela vê esse uso da televisão pelas religiões. Eu que acho que o que nós estamos entendendo muito bem hoje o que é religião. Né? Porque essa questão se colocou, apareceu, né, nas respostas do Roberto e na sua pergunta, né, as religiões que fazem isso, que não fazem aquilo. O que é esse fenômeno religioso que, na verdade, hoje não pode ser separado da política e que não pode ser separado do mercado? E que, no fundo, em todas as religiões estão existindo pressões, ou seja, é o espírito dos tempos, é o espírito da época que força que os grupos, dentro de praticamente todas as religiões, com algumas exceções, sim, mas de quase todas as grandes religiões, tenham emergido grupos que pressionam na direção de uma religião como luta pelo espaço político. Ou seja, com uma grande competição por território dentro do espaço público. Então, a mídia, ela é, por alguma coisa chamada de quarto poder, ela desenha um espaço público, ela chega às multidões, né? E então, não somente que ela é, digamos, propriedade pública, mas tem uma outra dimensão pública, além de ser propriedade pública, e que toda essa discussão importantíssima, né, de como se accede às concessões, né, de canais, tudo isso é importantíssimo. Mas, além disso, ela desenha uma esfera, né? Ela atravessa e recobre toda a esfera pública. Então, ela tem que ser tratada como pública, e aí a competição pelos retalhos, digamos, pela subdivisão, pela divisão, né? Pelo interesse por ocupar, né? A cobiça, né? Por ocupar fragmentos desse pedaço público é muito forte hoje em dia, e eu acho que faz parte do fenômeno religioso. E nós podemos dizer que as religiões estão atuando como se fosse uma disputa de mercado, quer dizer, um mercado de valores... Mas é um mercado de quê? É um mercado de influência. Claro que tem uma dimensão econômica, mas é mais do que econômica, é política mesmo. Não, hoje em dia o fenômeno religioso não pode ser separado da política. Então, saibam os fiéis ou não, eles não têm possivelmente essa percepção, pelo menos na consciência. Não tem essa lucidez de perceber de que eles estão fazendo parte. Inclusive, eu discordo com muitas das abordagens da minha disciplina, da antropologia da religião, porque pergunta a todo mundo o que estão fazendo aí. O fiel vai dizer que está fazendo aí uma determinada coisa, e é real que está fazendo. Ele está se desenvolvendo espiritualmente. Não vou negar isso. Em qualquer religião, ele poderá encontrar um vocabulário para ele se desenvolver espiritualmente. Mas o empresário religioso está fazendo aí uma outra coisa muito diferente. E eu queria passar a palavra a você, mas ouvir. Será que as religiões, elas mudaram um pouco o seu perfil em função dessa nova mídia, dessas mídias eletrônicas? Acho que sim. E acho que a grande questão, a professora Rita abordou bem, é esse limite entre o econômico, o político e o religioso, que ele meio que se dissolve. Eu vou citar um exemplo que eu acho excelente. Um padre de Campinas, ele usou um dom do Espírito Santo, dom do discernimento, e confirmou, isto é, sacralizou, confirmou o dom político de um indivíduo chamado Salvador Zimbaldi. E disse assim, ó, o Espírito Santo, pelo dom do discernimento, me disse que você tem um dom na política. Então, esse padre era presidente da Associação Senhor Jesus, apoiou esse político, ele virou vereador, depois deputado federal, também com o apoio da comunidade Canção Nova, que era a comunidade que tinha uma rádio. O deputado conseguiu uma concessão de TV para cada um dessas instituições. A TV Século XXI para a Associação Senhor Jesus e a TV Canção Nova para a comunidade Canção Nova. É ele que disse no site dele, tem os presidentes comemorando e o deputado dizendo. Aí ele pula de uma votação antes da concessão para a eleição seguinte, ele aumenta assustadoramente a sua votação. E mais, a votação dele, que era basicamente na região de Campinas, que é onde ele morava, se desloca para a região do Vale do Paraíba, que é onde fica a Canção Nova. O mapa eleitoral dele vira um mapa das retransmissoras da Canção Nova. Então, é um exemplo prático do que a professora Rita falou, teoricamente. Aí, olha, e ele se envolve numa série de escândalos, e a renovação carismática não se pronuncia. Mas quando ele envolve a Canção Nova no escândalo do sanguessuga,
A Canção Nova se afasta dele, rompe com ele, e ele cai de 200 mil votos para 40 mil. Isto é, ele perde quase 80% da sua votação quando a Canção Nova rompe com ele. É a demonstração mais evidente de que é este grupo que sustentava politicamente o deputado. E é o deputado que materialmente subsidiava, no sentido das concessões, no sentido das retransmissoras. Ele comprou um trio elétrico para a Renovação Carismática utilizar. Podemos dizer que são novos partidos políticos que se formam à margem dos partidos políticos. Mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de ouvi-los a respeito logo em seguida. O Ver TV volta já.